Das divisões da tabela periódica, uma das mais importantes é a divisão da tabela periódica em subníveis, aqueles mesmos da distribuição eletrônica que a gente já viu. A divisão por subníveis é importante para você entender como é que os átomos vão fazer ligações químicas, para depois você entender o contexto em relação à formação de substâncias. E aí, para você relembrar, está aqui no cantinho o diagrama de Linus Pauling, mas não o diagrama com as retas paralelas na diagonal. Eu já coloquei cada diagonal. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, ou seja, cada linhazinha horizontal que eu já representei aqui corresponderia a uma daquelas diagonaizinhas. Todo mundo que está na mesma linha horizontal aqui tem a mesma quantidade de energia que a gente viu em relação à ordem crescente de energia. E aí, neste caso, como os elétrons entram nesta ordem, seguindo este diagrama de Linus Pauling, e lembra que para um átomo, o número de elétrons é igual ao número de prótons, como os elementos químicos são organizados em ordem crescente de número atômico na tabela periódica, a gente pode dizer também que eles são colocados como se fosse a distribuição eletrônica. Isso quer dizer que a tabela periódica pode ser lida como o diagrama de Linus Pauling, ou seja, a ordem crescente de entrada dos elétrons em relação à quantidade de energia nos subníveis. Por isso que a gente pode dividir a tabela periódica em subníveis de energia. É só ir fazendo distribuição eletrônica que você vai se deparar numa figura parecida com essa daqui. A gente consegue perceber que todos os elementos que estão no grupo 1 e no grupo 2 da tabela periódica têm a distribuição eletrônica terminada em S, em subnível S. Ou seja, o hidrogênio, para começar, número atômico 1, ele é 1s1. Se você fizer a distribuição eletrônica do lítio que está aqui embaixo, ele é 1s2, 2s1. Então, neste caso, todo mundo que está no grupo 1 vai acabar terminando a distribuição eletrônica em S1. O que vai diferenciar um do outro é o nível do último elétron que entrou. 1s1, 2s1, 3s1 para o sódio, por exemplo. Por isso que você consegue enxergar pelo final da distribuição eletrônica qual é o período correspondente ao átomo ou elemento químico, neste caso na tabela periódica, e o grupo. Então, se a terminação da distribuição eletrônica é 4s1, isso quer dizer que S1 ele acaba caindo no grupo 1 da tabela periódica. 4 quer dizer que ele está no quarto período. Se você olhar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período, se você tiver com a tabela periódica, você vai perceber que quem termina a distribuição eletrônica em 4s1 é o potássio. Então, é uma outra maneira de localizar um elemento na tabela periódica, pela distribuição eletrônica. Pelo subnível mais energético, você descobre aonde ele está na tabela periódica. Seguindo a distribuição, então, grupo 1 é S1, bota mais um elétron, você chega no grupo 2, que é o S2. O grupo S são as duas primeiras colunas da tabela periódica. Tem que tomar cuidado que todos os elementos que terminam em S estão aqui, com exceção de um. O único elemento químico que termina em S e não está no grupo 1 nem no grupo 2 é o hélio. Só tem dois elétrons, então a distribuição eletrônica do hélio é 1s2. Ele é o único gás nobre que tem distribuição eletrônica terminada em S, ou seja, pertence ainda ao bloco S da tabela periódica. O bloco P da tabela periódica, que são os elementos terminados na distribuição eletrônica no subnível P, são os do grupo 13 até o grupo 18. Então, neste caso, quem está no grupo 13 começa o bloco P, então termina a distribuição em P1. Por exemplo, o primeiro elemento daqui, que é o boro. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p1. Isso quer dizer que ele está no segundo período, grupo 13. Botando mais um elétron, você chega ao grupo 14. Então, se todo mundo do grupo 13 termina a distribuição eletrônica em P1, quem está no grupo 14 termina em P2, no grupo 15, P3, no grupo 16, P4, no grupo 17, P5 e no grupo 18 dos gases nobres, com exceção do hélio, que é S2, todos os outros gases nobres terminam em P6. O subnível S e o subnível P correspondem justamente aos elementos representativos da tabela periódica. Os elementos de transição, lembra que são aqueles do meio da tabela periódica,
vão ter a distribuição eletrônica terminada em D ou F.